Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título O que você semear, ceifará. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A responsabilidade pessoal de cada cristão consigo mesmo e com o próximo em uma comunidade cristã é o tema da aula de hoje, onde o apóstolo Paulo nos orienta sobre a lei da semeadura e da colheita. Nesta lição, entenderemos em seu ponto número 1 o que significa o apoio espiritual na comunidade cristã. No ponto número 2, entenderemos sobre a chamada divina para a responsabilidade pessoal. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3, compreenderemos a lei da semeadura e da colheita. Item número 1 da lição: apoio espiritual na comunidade cristã. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 6 da carta aos Gálatas, enfatizando a necessidade de apoio espiritual mútuo no âmbito de qualquer comunidade cristã. Tipificado este apoio espiritual pela condição de que, se qualquer pessoa cristã da comunidade pecar, que seja ela restaurada espiritualmente de seus pecados em nome de Jesus Cristo, pela ação das pessoas da comunidade, com uma exortação realizada com mansidão, isto é, sem qualquer preconceito ou julgamento pessoal de condenação, mas com cuidado e gentileza, e que todos indistintamente tenham a precaução de não caírem em tentações, seja no sentido de se achar melhor que o pecador ou de ser atraído para as ações pecaminosas. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso quando diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Em suma, o apóstolo Paulo ele aborda aqui 4 pontos importantes em nossa jornada cristã, a saber, primeiro, o pecado ele tem o poder de retirar a nossa salvação, ou seja, retirar de nós a condição de sermos salvos, porque ele, o pecado, nos afasta da presença e da comunhão com o Senhor, nosso Deus. O cristianismo, ele possui uma forte conotação de responsabilidade individual, quando nós devemos tomar a posição de sermos santos, como Deus é santo, mas também possui um viés de responsabilidade coletiva, sendo imperativo que venhamos a cuidar um dos outros para a saúde espiritual plena da comunidade. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, ele diz assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Um terceiro ponto importante, ainda nesse versículo 1 do capítulo 6 da carta aos Gálatas, todas as nossas ações de correção, os que decaíram pelo pecado, devem ser realizadas com gentileza e sem julgamentos preconceituosos.
Mateus capítulo 18, versículo 15 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. E como quarto ponto, nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, por sermos pecadores, e assim viver com humildade, sabendo que precisamos das misericórdias a cada dia do nosso Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Jesus sempre aplicou este princípio do pecador, da restauração do pecador decaído. E um dos mais notáveis exemplos foi o da mulher apanhada em adultério. No final, depois de toda a conversação entre Jesus e aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, Jesus diz assim para ela, no versículo de número 30, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Portanto, neste versículo 1 do capítulo 6, o que o apóstolo Paulo nos diz é que, se alguém pecar, nós devemos envidar todos os esforços para restaurar o pecador. E esta restauração tem que ser feita em nome de Jesus, com mansidão, com sabedoria, com gentileza, sem julgar aquele que pecou, e também nos guardarmos de sermos atraídos por este pecado, ou seja, não pecar. No ponto número 2 da lição, nós vamos falar sobre a chamada divina para a responsabilidade social. Aprove a Deus chamar a humanidade para a salvação, caracterizada como uma chamada coletiva, e de uma forma individual, realizar uma chamada pessoal para a boa obra. Nesta porção bíblica de Gálatas, capítulo 6, versículos 2 ao 6, que é o que nós vamos realizar uma exegese agora neste momento, o apóstolo Paulo manifesta as nuances da responsabilidade pessoal de cada cristão no contexto social e espiritual da comunidade cristã, nos admoestando a, em primeiro lugar, ajudarmos uns aos outros. Nossa obrigação para se cumprir a lei de Cristo. Jesus disse que neste mundo teríamos de forma cotidiana aflições. E o apóstolo, conhecendo então esta condição universal de cada pessoa ao viver neste mundo, nos conclama a carregarmos os fardos uns dos outros, se referindo às cargas pesadas de ordem físicas, emocionais, espirituais, nos exortando a não deixarmos que a pessoa fique solitariamente carregando os seus fardos, isto é, enfrentando sozinhos as suas guerras. E diz que esta nossa ação de ajudar na prática, encorajar e orar, nos coloca na condição de cumprir a lei de Cristo, a lei de Deus. Portanto, ajudar uns aos outros. Jesus disse que neste mundo, a gente teria aflições. Portanto, nós enfrentamos lutas e mais lutas. E o que o apóstolo aqui nos conclama é que juntos possamos carregar os fardos uns dos outros para aliviar, para que a pessoa não fique a lutar sozinha. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 1 diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Jesus sempre aplicou este princípio de carregar os fardos dos outros, quando disse aos seus discípulos, em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor, graças a Deus. Outro ponto importante neste texto é que nós devemos afastar de nós o orgulho, ou seja, afastar o orgulho de nosso ser. O orgulho ele se caracteriza quando uma pessoa possui um senso de superioridade pessoal em relação a outras pessoas, demonstrando em seus pensamentos e ações arrogância e altivez. Entretanto, no sentido oposto, o orgulho também se caracteriza de forma digna por uma causa de exultação, de admiração e de autoestima, longe do comportamento de ostentação, de presunção ou vaidade. O apóstolo Paulo nos adverte a nos afastarmos de sermos orgulhosos no sentido do senso de superioridade pessoal em relação a outrem. Gálatas, capítulo 6, versículo 3 diz: se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Provérbios, capítulo 21, versículo 4 diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Orgulhoso aí no sentido negativo, no sentido da vaidade, no sentido da ostentação, da presunção, da arrogância. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19, diz: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Ou seja, a soberba, a arrogância, o orgulho no sentido negativo. Outro ponto importante nesse texto de 6, 2 ao 5, Paulo ele nos conclama a examinar-se a si mesmo. Ou seja, examinar a si mesmo. O apóstolo Paulo conclama os cristãos a examinar cotidianamente a sua própria vida, a se concentrar em realizar a sua própria obra de vida piedosa cristã em sua jornada terrena, sem se comparar à vida das outras pessoas, para medir então a sua santidade, mas viver em espírito com alinhamento aos preceitos divinos e à vontade de Deus. Não temos que nos preocuparmos com a vida das pessoas no sentido do que elas estão, do que elas são ou do que elas fizeram. Temos é que ajudar, é que encorajar, orar nesse sentido, para que essa pessoa seja restaurada. Nós temos que viver uma vida alinhada com os preceitos divinos, com a vontade de Deus. Cada pessoa deve realizar as suas escolhas, obedecendo a Deus com alegria e assim promover o seu próprio crescimento espiritual,
adquirindo então uma maturidade cristã através do levar dia a dia nossa própria carga durante a nossa caminhada com Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 4 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, orgulhar-se no sentido positivo, ou seja, de exultação, sem se comparar com ninguém. Nós não devemos ter a nossa vida comparada com absolutamente ninguém. Devemos viver uma vida piedosa cristã para Deus e para servir ao próximo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Cada pessoa deve realizar as suas escolhas, como nós falamos. Gálatas, capítulo 6, versículo 5 diz: pois cada um deverá levar a própria carga. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 2 diz: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Ou seja, cada um deve ter a sua maturidade cristã, onde dia a dia nós devemos levar a nossa própria carga, e se ela for muito pesada, se socorrer em Cristo, se socorrer nos irmãos, para que seja restaurado naquela condição. Por último, o apóstolo Paulo fala nessa porção bíblica que nós devemos ensinar a palavra de Deus uns aos outros. O ensino, como um dos pilares do ministério tríplice de Cristo, pregação, ensino, curas e milagres, é de absoluta importância para a formação e qualificação de uma pessoa para ser discípulo do Senhor. O apóstolo Paulo valoriza este ofício, segundo o chamado do Senhor, para ser mestre do ensino da palavra de Deus, não só no aspecto de sua sustentabilidade, mas também pelo apoio incondicional, sabendo que os ensinadores da palavra de Deus serão cobrados em performance e qualidade com maior rigor em seu pleno exercício. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O apóstolo Paulo também diz que nós temos que realizar ou conhecer esta lei, que é a lei da semeadura e da colheita. O apóstolo Paulo, utilizando-se de uma metáfora da vida agrícola, pois as nações da época de Jesus eram economicamente, predominantemente agrícolas, ou seja, conheciam bem o processo de plantar sementes e colher os seus frutos. Então, Paulo aplica um ensino espiritual comparado, análogo a esta questão de plantar e colher, no qual ele denominou como a lei da semeadura e da colheita. O primeiro ponto nesta lei da semeadura e da colheita é que nós não devemos permitir a prevalência do engano em nosso ser. O apóstolo Paulo, ele nos adverte a não errarmos em nossos pensamentos e ações sob o domínio do pecado.
Este erro, ele pode advir de uma forma autoprovocada, quando sabemos que o que desejamos fazer é errado, ou pode vir também de forma induzida. Na forma autoprovocada, nós somos acusados pela nossa própria consciência. Nossa consciência dá o sinal de que nós estamos errando, de que nós estamos fazendo algo errado. E isto desde criança. Agora, de maneira induzida, é quando por outras pessoas, como por exemplo, os falsos mestres realizando os ensinos falsos, os falsos pastores pregando de forma conteúdo, melhor dizendo, de forma falsa, no erro, e os próprios falsos irmãos, que também podem nos induzir a nos desviarmos do caminho de Cristo. O apóstolo Paulo diz aqui que para estes enganos, achando que este erro não será visto por Deus, porque os olhos de Deus estão sobre todo lugar, em todo e qualquer lugar. Ele diz, de Deus não se zomba. Foi a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, que quer dizer que o Senhor jamais permitirá que alguém, com as suas vãs filosofias, ideologias, achismos e pensamentos humanísticos, ridicularize a santidade do Senhor, a vontade de Deus para a humanidade e para cada ser humano. Muitos pensam que podem ignorar as leis de Deus. Muitos acham que ignorar as leis de Deus não parece ser um ato de sabedoria, e realmente não é. Pois certamente haverá justiça de Deus, isto é, sentença punitiva para quem escarnece do Senhor. Paulo diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará, sendo esta a famosa lei da semeadura e da colheita. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esta é a lei. No mundo agrícola, a colheita dos frutos é resultado do esforço empreendido na colheita. E isso acontece também no mundo espiritual. Essa colheita dos frutos no mundo natural, ela também tem como um fator de dependência as condições favoráveis do meio ambiente. E essas condições do meio ambiente, estão sob os domínios do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele fala neste contexto de que nós devemos viver em espírito. Então, ele diz, o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, viver eternamente na presença de Deus no céu. Ou grande dádiva divina o Senhor tem nos dado. Gálatas, capítulo 6, versículos 8. A parte B diz assim, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. De outra maneira, a pessoa que semeia e que vive na carne, isto é, no pecado da carne, ceifará a corrupção, ou seja, ceifará a morte eterna, que significa viver eternamente separado de Deus, numa condição de intenso sofrimento. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, a parte A diz, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O professor Winston Smith,
nos mostrando o ensino espiritual de que todo ser humano será julgado segundo as suas obras e que este mesmo ser humano colherá aquilo que semear, ele escreveu: semeai um hábito e colhereis um caráter. Semeai um caráter e colhereis um destino. Semeais um destino e colhereis Deus. É pelo fruto do Espírito, como já estudamos em aula anterior, que vamos viver pelo Espírito e, por consequência, aplicar a lei da semeadura e da colheita, que nos leva à vida eterna, sabendo que o fruto do Espírito, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se eu tenho na minha vida o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo, que já mencionamos as 9 qualidades, então, se eu plantar isso no meu ser, eu vou colher a salvação e a vida eterna. Porém, se eu viver na carne, isto é, nas obras da carne, que é impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes e assim por diante, então eu vou colher condenação e morte eterna. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 6 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quer ter vida e paz? Viva pelo Espírito. Viva em Espírito. E você vai ceifar, colher a salvação e a vida eterna. Concluindo a aula de hoje, esta lição, estudamos sobre a necessidade de apoio espiritual mútuo no âmbito de qualquer comunidade cristã. Tipificado este apoio espiritual pela condição de que, se qualquer pessoa cristã da comunidade pecar, que seja ela restaurada espiritualmente de seus pecados em nome de Cristo, pela ação das pessoas da comunidade, com a exortação realizada com mansidão. Vimos que a chamada divina para a responsabilidade pessoal perpassa pela ajuda mútua de qualquer ordem, de uns para com os outros, pelo afastamento do orgulho, de se achar melhor do que os outros e de se autoexaminar, pela baliza de nossas obras naturais e espirituais empreendidas em nossas vidas. Por fim, compreendemos que devemos viver em espírito para semear pelo Espírito, colher a vida eterna sabendo esta lei, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Shalom Adonai. Na próxima aula vamos estudar a lição 13, as marcas de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.